Olá, aqui quem fala é o João Matheus e está começando mais um episódio do podcast Identidades. E no programa de hoje, Determinismo. No último episódio do podcast Identidades, eu falei sobre a teoria do caos e o efeito borboleta, e como o acaso está presente em nossa vida e interfere no nosso futuro. E hoje, dando continuidade às reflexões referentes ao todo, vamos falar sobre o determinismo. Coloque seu fone de ouvido, aumente o volume e prepare-se para sair da caixa. Numa pesquisa rápida no Google sobre o determinismo, a primeira definição que aparece é princípio segundo o qual todos os fenômenos da natureza estão ligados entre si por rígidas relações de causalidade e leis universais que excluem o acaso e a indeterminação, de tal forma que uma inteligência capaz de conhecer o estado presente do universo necessariamente estaria apta também a prever o futuro e reconstruir o passado. E ainda completa, dizendo que é um princípio segundo o qual tudo no universo, até mesmo a vontade humana, está submetido a leis necessárias e imutáveis, de tal forma que o comportamento humano está totalmente predeterminado pela natureza e o sentimento de liberdade não passa de uma ilusão subjetiva. Ou seja, em resumo, segundo a filosofia determinista, você não tem liberdade alguma sobre as supostas escolhas que você faz, pois tudo já está pré-estabelecido. A liberdade é uma ilusão, e tudo que temos que fazer é remar conforme a maré, pois não há maneira alguma de fugir disso. A filosofia determinista vai completamente contrária à do acaso, do efeito borboleta e da teoria do caos. Mas quando eu digo para vocês que há uma singularidade nas duas, você acreditaria em mim? Calma, logo tudo ficará explicado. Portanto, o determinismo ignora o acaso e vai ao encontro de que tudo acontece pois tinha que acontecer, pois estava pré-determinado. E ainda acrescenta que uma inteligência poderia prever o futuro e reconstituir o passado. Que inteligência seria essa? Fica aí a sua crença nesse questionamento. Mas quando falamos da espécie humana, nós não somos capazes disso. O único tempo que temos acesso é o agora. O passado é imutável e impossível de viver de novo. E o futuro é desconhecido, inexistente, pelo menos para nós. Pelo determinismo, tudo que vivemos já é de conhecimento a alguém, por assim dizer. E se esse alguém sabe o nosso futuro e nosso passado, agimos como marionetes dessa inteligência. Vamos dizer que essa inteligência seja o universo em si, pois é o que há de palpável para nós no momento. Porém, o universo está no mesmo ponto que nós quando se refere ao tempo. Imagine assim, o presente é uma linha, e a cada fração de tempo que se passa, essa linha avança mais. Tudo que existe está nessa linha agora, nem atrás nem na frente, exatamente na linha. Pessoas, animais, planetas, estrelas, o espaço em si, tudo que existe está nessa linha de tempo que avança sem parar, com uma única direção, que é para frente, nunca para trás. O que muda de lugar para lugar é a percepção de tempo e espaço. Eis que entra a teoria da relatividade de Albert Einstein. Mas só ela já vale outro episódio do podcast, então aguarde. Então, como algo no universo poderia predeterminar algo referente ao próprio universo? É muito complexo pensar nisso. É como se você pudesse prever seu próprio futuro e reviver seu passado. E ainda mais confuso fica quando se pensa que já estaria pré-determinado que você veria seu futuro e mudaria seu passado. E assim por diante. É extremamente complexo pensar que tudo que existe acontece porque tem que acontecer. E nunca houve outra opção senão isso. Entende o que eu estou querendo dizer? Segundo o determinismo, já esteve pré-determinado desde antes do universo existir que eu estaria aqui hoje fazendo esse podcast e você estaria aí ouvindo ele. E você pode pensar, sim, mas eu posso parar agora. É claro que você pode, mas isso já estaria pré-determinado também. Cada passo que você dá, cada batida do seu coração, cada célula sua que morre, tudo, eu disse tudo já está pré-determinado. E essa sensação de escolha que temos é mera ilusão, pois por mais que pareça que escolhemos alguma coisa, sempre há um se. Por exemplo, eu fiz o podcast. O que aconteceria se eu não tivesse feito? Percebe que esse se refere a uma possibilidade que não existiu e não tem volta mais, porque eu já fiz e eu tinha que fazer, e nunca houve outra opção senão fazer o podcast. E isso diz respeito a absolutamente tudo no universo. Poderíamos pensar se os portugueses não tivessem chegado ao Brasil, como seria? Ok, nós podemos imaginar, mas nunca saberíamos, pois isso não aconteceu e nem era para acontecer. Tudo que aconteceu no universo até dia 22 de abril de 1500 foi pré-determinado, fazendo com que Pedro Álvares Cabral chegasse na costa brasileira. E eu posso dar 1 milhão de exemplos sobre isso, mas vamos economizar tempo de podcast.
O determinismo explicaria a origem do universo. Explica, entre aspas, pois simplesmente diria que o universo já estava pré-determinado a existir, e tinha que existir, e nunca houve outra opção senão existir. O que deu origem ao universo? Existem teorias e mais teorias. A mais aceita hoje é o Big Bang. Mas o que deu origem ao Big Bang? Reflexão para outro podcast, não vamos perder o foco desse. Lembra que eu disse que o determinismo e a teoria do caos têm uma singularidade? Você me pergunta, João, mas como que eles têm algo em comum, sendo que um fala que tudo já está pré-determinado e o outro fala sobre o acaso? Você acabou de responder a pergunta. Lembra o exemplo que eu dei no último episódio sobre a mosca que entra e te faz derrubar o café na sua roupa, te fazendo perder o emprego? Tenho certeza que se você ouviu o episódio, você lembra. Se não ouviu, vai lá ouvir quando acabar esse podcast. Então, a teoria do caos diz que a pequena mudança nas condições iniciais, no caso a mosca, muda drasticamente o final, logo, sua vida em vários aspectos. Segundo o determinismo, a mosca já estava pré-determinada a entrar na sua janela. Você já estava pré-determinado a derrubar o café na sua roupa, se atrasar e perder seu emprego. Na nossa concepção, isso foi um acaso, um suposto azar, que se tivesse acontecido diferente, tudo poderia ter mudado. Isso porque não seríamos a suposta inteligência que o determinismo diz ter conhecimento sobre o passado e o futuro, passível de qualquer previsão e reconstituição. E isso gera outro paradoxo. Se houvesse essa inteligência, ela conseguiria mudar seu futuro? E caso pudesse, não estaria pré-determinado que ela mudaria? Então seu futuro já não estaria pré-determinado havendo ou não mudança? Calma. Talvez com um exemplo melhor. Você prevê que um acidente irá ocorrer com o ônibus que você pega, então você muda de ideia e resolve ir a pé nesse dia. Então, estaria pré-determinado que você preveria o futuro e iria a pé, ou você muda seu futuro? Mas se não há escolha e tudo acontece como está pré-determinado, então nunca houve possibilidade de mudar o futuro e tudo já estava pré-determinado? Percebe a confusão que é isso aí? E como estamos longe de ser essa inteligência que o determinismo fala? E que para nós, o que parece que foi um acaso que mudou nossa vida, um efeito borboleta, mas que na realidade já estava pré-determinado daquilo acontecer. Particularmente, eu não sei no que acreditar. Se tudo já está pré-determinado, se é tudo uma grande sucessão de acasos, mas a minha função é ser o mediador entre a reflexão e você ouvinte. Se por acaso ou pré-determinação você está aqui ouvindo, meu muito obrigado. Ajude o projeto a crescer. Quem sabe você gere um efeito borboleta na vida de muitas pessoas ao compartilhar o podcast, sendo a mudança inicial que gerará mudanças drásticas no fim. Ou talvez já esteja pré-determinado que você irá usar esse podcast para mudar a vida de alguém. A escolha é sua. Ou não. Faça terapia, beba água, pense e saia do comodismo. Há muito para ser descoberto dentro e fora de você. Saiba que você está pré-determinado a ser feliz. Tchau! Para você que chegou até aqui, meu muito obrigado, meu mais sincero agradecimento pela sua companhia. Se você gostou, tem alguma crítica, alguma sugestão, algum feedback, se quer falar comigo, você pode falar comigo através do meu e-mail, que é podcastidentidades@hotmail.com. Pode mandar uma mensagem no Twitter do podcast, que é @identidadespod, tudo junto. Pode mandar uma mensagem também pelo Instagram do podcast, que é @podcast.identidades. Se você quiser também me seguir nas minhas redes sociais pessoais, tanto no Twitter como no Instagram, é @joamateus_s. Tô sempre lá disposto a falar com vocês. Então, meu mais sincero agradecimento. Esse episódio já teve uma mudança nos horários. A partir de agora, os episódios serão postados ao meio-dia. Por enquanto, nas terças e sextas. Como começou a faculdade, as coisas vão começar a ficar um pouco mais corridas, eu vou ver quando eu consigo postar. Mas por enquanto mantemos terças e sextas, mas a partir de agora, ao meio-dia. Então, muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Tchau!